Boa noite, pessoal, ou boa tarde, bom dia para quem vai assistir em outro momento. Sejam bem-vindos a mais um Sample Journal Club, esse projeto dentro do Sample Research Group, que é um grupo de pesquisa na área de epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação na área do esporte e da atividade física. O objetivo aqui, né, desses encontros é estimular a produção e o consumo de literatura científica, então a gente poder ter a oportunidade aí de treinar algumas habilidades para fazer uma leitura mais crítica da ciência e também para conseguir levar um pouco é, da teoria lá para a prática clínica, né? E fazer essa ponte desses dois ambientes que não deveriam estar tão distantes, né? Então, a ideia é que a gente se aproxime cada vez mais. A gente sempre intercala um artigo científico com algum livro. A gente acabou de terminar o livro The Book of Why na semana passada. Então, estão todas as reuniões aí no YouTube, quem quiser dar uma xeretada aí, tá? Foi bem legal essa a leitura desse livro. E hoje a gente vai retomar um livro que a gente leu antes, né? Que foi Sports Injury Research. Só que a gente perdeu uma gravação, que é a gravação do capítulo 12, e aí a gente decidiu refazer para não ficar esse buraco lá e a gente poder disponibilizar todos os encontros para vocês. Então, se eu não me engano, as primeiras reuniões, os primeiros capítulos desse livro era bem num formato de aula. Eu cheguei um pouco depois no grupo, então eu só assisti gravada. E depois a gente começou a fazer esse formato mais interativo. Então, a ideia, né, claro que às vezes acaba virando um resumo, né, a depender de quantas pessoas interagem ou não, mas a ideia é que a gente possa discutir, e às vezes é só um texto de base, né, e às vezes a gente começa a extrapolar para outras coisas, às vezes vem dúvida, de coisas que vocês estão fazendo, então fiquem super à vontade para comentar, abrir o microfone. Quem que estiver assistindo depois a gravação, se quiser mandar perguntas, comentários, enfim, fiquem muito à vontade nos nossos canais lá do Instagram, e-mail, que em algum momento a gente sempre responde, tá bom? Ah, voltando, a gente está gravando o capítulo 12, né, que do Sports Injury Research, The Behavioral Approach, é esse, né, o título, se eu não me engano. E quem modera as reuniões de livro é o nosso doutorando Luiz Augusto. Então, vou passar a palavra e boa reunião para nós. Bom, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo com o áudio? Então, beleza. Tá dando uma oscilada aqui para mim. Então, hoje a gente vai abrir uma fenda no tempo e voltar para o livro anterior, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa abordagem comportamental, que é o tema do capítulo 12 do livro. Esse capítulo, assim, ele, para quem conseguiu acompanhar e leu nessa semana, ou leu anteriormente, enfim, ele é um capítulo bem simples, assim. Basicamente, o que ele faz descrever uma ferramenta que é muito utilizada, né, principalmente na área de saúde pública, promoção de saúde, quando você está pensando em desenvolver uma solução ali para um problema, né, que é o Intervention Mapping, né? E aí essa ferramenta ela tem algumas características, os autores descrevem um pouquinho o que é a ferramenta, as características, né, dessa ferramenta e as etapas. A gente vai falar um pouco dessa ferramenta, mas talvez assim a base do capítulo seja entender que o comportamento é algo importante de ser considerado também no campo da prevenção de lesões no esporte, né? E aí eu começo aqui falando, pegando uma das primeiras frases do capítulo, que eles trazem um dos modelos etiológicos de lesões no esporte, né? Que os autores falam que as lesões no esporte elas são resultados ali de uma gama de fatores de risco intrínsecos, extrínsecos. O atleta vai se expor, né, à modalidade esportiva ali, tendo aqueles fatores, e aí a lesão vai ocorrer, né, com um mecanismo específico,
e esse mecanismo ele estaria mais próximo ali, ou associado ao evento incitante, né? E essa, assim, é um modelo etiológico clássico uma visão clássica das lesões no esporte. E assim, para mim, assim, não é um modelo que não considera muito essa questão comportamental, né? E assim, faz sentido com a nossa formação e talvez com a formação dos autores que desenvolveram o modelo inicialmente. Então, a gente tem uma formação que ela é departamental, assim, a gente foca muito num tipo específico de causa, né? A gente olha muito para as questões anatômicas, biomecânicas, cinesiológicas, né? E esquece que muitas vezes aquele fenômeno que a gente está estudando, né? Quando a gente fala de causalidade, né? Trazendo o que a gente veio discutindo nos capítulos do livro do The Book of Why, né? A gente tem outros fatores ali de outras ordens que podem contribuir ali para aquele fenômeno que a gente está estudando, que nesse caso é a lesão, né? E não sei vocês, eu vou até perguntar para vocês, mas eu tive zero contato com questão comportamental, entender comportamento, que é algo super importante para o fisioterapeuta, né? Mas que a gente é pelo menos eu não tive nada de base durante a minha formação. E eu acho que é algo muito comum, né, no Brasil. Algum de vocês teve alguma coisa de comportamento na graduação? Eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso. Na graduação, propriamente dita, eu não tive, né? Mas tive meio que a sorte de, enquanto eu estava na graduação, o Luiz estava me dando aula, então foi meio que entre a graduação e ir para o mestrado, eu já estava mais em contato aí com o que era falado para o grupo. A gente tá usando modelos comportamentais no Running Tree, né? Então foi meio que uma sorte aí que acho que nem todo mundo tem de, durante a graduação, acabar, né, já participando de algum grupo de pesquisa que já está falando sobre isso, mas na graduação, assim como conteúdo. Boa. E é algo que é super importante para o fisioterapeuta, né? Porque muitas das queixas musculoesqueléticas que a gente trata, né? A gente vê que tem como fatores importantes ali na queixa, que a gente identifica, coisas relacionadas ao estilo de vida. E o cara pode ir na sua clínica lá e você fazer um monte de técnica, mas se de fato ele não mudar e sustentar algum tipo de mudança de comportamento, né? Talvez aquela queixa a longo prazo vá persistir, por mais que ele tenha um alívio a curto prazo com o tratamento específico que você está fazendo, né? Isso não serve para todas as condições que a gente atende, mas principalmente para aquelas condições crônicas relacionadas ao estilo de vida, é uma coisa que faz muito sentido, que a gente deveria ter um pouco mais de contato, né? E eu lembro há muito tempo atrás que eu tive uma conversa com o Luiz, que lá na Unicid ainda, que ele falou, né, que aqui na Holanda, que o pessoal quando acho que ele estava conversando com alguém aqui na época do doutorado dele, que ele falou que no Brasil o pessoal não estuda muito comportamento, né? Os fisioterapeutas não estudam muito. E a pessoa ficou meio surpresa, porque aqui de fato eles têm eu acho que essa visão um pouco mais holística, vamos dizer assim, eles olham um pouco mais para isso. Eu nunca conversei diretamente com ninguém aqui sobre isso, mas eu vejo que a grande maioria dos projetos que tem no departamento lá, principalmente de implementação, tudo eles consideram essa questão comportamental, quando eles estão delineando o projeto, conduzindo o projeto, enfim. É algo muito forte, né, que a gente tem que começar a levantar essa bandeira, de fato. Beleza? E aí a gente entra numa Oi, eu coisa. cheguei, estava Vai no lá, Luiz. caminho, Quer não comentar? consegui Não, entrar antes, tranquilo. eu estava ouvindo vocês só. Espera, deixa eu colocar isso aqui. Estão me ouvindo? Sim. Peraí que... Tô colocando o fone porque o fone fica melhor. Mas enquanto ele vai conectando aqui, eu vou falando. Pois é, então, essa conversa é verdade. E o que aconteceu foi que eu estava conversando com uma aluna de graduação da fisioterapia aí. E aí eu comentei com ela isso. E aí ela. Eu não lembro qual foi exatamente o comentário que eu fiz, mas a gente não estava conversando exatamente sobre ter ou não ter isso na graduação. Não era esse o papo. Mas a gente estava conversando sobre essa questão do comportamento. Acho que eu estava falando alguma coisa do tipo assim, cara, tô gostando dessa área, tô aprendendo ela agora, tá? Alguma coisa assim. Ah, ela falou assim, mas tá aprendendo ela agora? Você não
não tinha aprendido antes essas coisas e tal? Eu falei, não. Falei, aí não sei se foi eu ou ela que perguntou, falou assim, mas você não teve na graduação, alguma coisa assim? Eu, não. Aí ela fez uma cara de super assim, qual que é a palavra? De surpresa, acho que não é essa palavra, mas enfim, ela fez aquela cara assim do tipo. Aí ela me fez a seguinte pergunta, que é lógico que eu não consegui responder, mas ela me fez a seguinte pergunta: Pô, mas como que sendo fisioterapeuta, né? Quer dizer, você influenciando o comportamento das pessoas, vocês nunca tiveram isso na graduação, né? Quer dizer, para a pessoa poder mudar o comportamento, ela tem que entender de comportamento, e para entender de comportamento, essa área comportamental aborda essas teorias, né? É uma das maneiras de estudar, né? E eu fiquei sem resposta, né? Eu falei assim, pois é. E é isso, né? Quer dizer, a gente não tem. Eu também não estou querendo aqui dizer com essa história que talvez a gente tenha que ter um curso inteiro sobre psicologia ou mudança de comportamentos na graduação. Talvez não seja essa a ideia. Mas assim como a gente tem pinceladas de algumas coisas, por exemplo, a gente tem aula de farmacologia. Bem, a gente não vai receitar remédio, mas veja, entender um pouco sobre né, o aspecto um pouco mais geral e contextual que o nosso paciente está inserido, nos ajuda a atender melhor, a entender melhor as coisas, né? E eu acho ainda mais crítico essa questão do comportamento pelo fato de que é isso, a gente está querendo convencer, por exemplo, um paciente a fazer exercício, sei lá, 3 vezes na semana lá na casa dele, uma vez vai fazer com a gente no consultório, as outras duas a gente recomenda que ele faça em casa para poder evoluir com o seu tratamento, etc. Monta um programa de exercício sem pensar no que possa influenciar esse comportamento, a gente simplesmente acredita que ele vai fazer e está tudo certo, né? Sem talvez avaliar muito o contexto. Eu acho que algumas pessoas fazem isso intuitamente, assim, de avaliar o contexto e tal, e beleza, legal. Mas talvez aprender o caminho das pedras do ponto de vista científico e técnico, né, para usar isso a nosso favor, possa ser interessante. Eu me lembro que na minha graduação eu tive aula de psicologia da saúde, né? Mas, cara, eu aprendi umas coisas em psicologia da saúde que, assim, eu até achava interessante, porque eu gosto um pouco de filosofia, etc. Mas vamos pensar. Mas assim como eu gosto de música, mas não espero que no. Então, veja, eu gosto de música, mas não espero que numa graduação em fisioterapia eu vou ter aula de leitura de partitura, certo? Não é porque eu gosto que eu acho apropriado. Então, é isso que eu tô querendo dizer. E nessa disciplina, cara, a gente conversava sobre uns aspectos meio filosóficos, assim. O professor era super teórico e filosófico. Adorava, mas, de novo, não era, sabe, não era, eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, não era apropriado para um curso de saúde. Porque o que a gente tinha que aprender, assim como a gente aprende de farmacologia, o que a gente tinha que aprender da psicologia para poder abordar o paciente não era muito o que era discutido na disciplina, sabe? E aí, de repente, a gente estava discutindo umas teorias muito loucas de, sei lá, será que a gente está aqui mesmo, será que não está, sabe? Uau! E aí depois voltava para Freud, e aí começava a falar de fase oral, a tal. Eu falei, caraca, bicho, será que é por aí, né? Não sei, eu acho que essas coisas, eu não sei como é que tá hoje, talvez alguém que, eu não sei se tem alguém aqui que se formou, a Pamela se formou Isso que eu ia recentemente. perguntar. Porque Você na teve psicologia, Pamela, na graduação? Eu tive como matéria tipo, optativa e era online, ou seja, aí já era aquela matéria bem distante. Cara, era optativa online, velho. Caraca, entendi. Não, a minha era era mesmo, assim, obrigatória, tava na grade, sabe? Quando eu tive. É, talvez até, não sei, talvez até por essa questão. Agora, transformar ela numa optativa, também já não sei, sabe? Também acho que talvez tenha exagerado um pouco, assim, né? Acho que é legal a gente ter uma disciplina focada em, se não necessariamente chamar psicologia, mas pelo menos alguma coisa de comportamento que vem da área da psicologia, né? Agora, uma coisa mais focada, voltada à clínica, ao atendimento em saúde, por aí vai, né? Enfim. Talvez uma coisa mais aplicada, tá? E o que eu vejo assim, eu tive uma disciplina que foi online também, que chamava Desenvolvimento Humano e Social, que era, você lia vários textos sobre várias teorias e depois fazia uma prova sobre isso, mas você não vê como você, enquanto fisioterapeuta, pode aplicar aquilo, entendeu? Então, eu vejo que é uma disciplina muito genérica, que todos os cursos da saúde têm, mas que você não vê uma aplicabilidade para aquilo. Então, ela estruturar o Cara, currículo melhor talvez faça sentido, mesmo que seja algo mais enxuto, né? e sabe o que eu tô pensando aqui, ó? Sei lá, vê se concorda comigo. Não sei se a gente já discutiu isso, se eu já falei isso outras vezes, mas veio na minha cabeça aqui.
Ainda bem que tem pouca gente, que aí, desse aí se tiver crítica, só fica depois para gravação. Mas assim, ó, se a gente for pensar no tal do modelo biopsicossocial que a galera tem falado que está em voga, né? Na verdade, ele aborda um pouco disso, né? Se a gente for parar para pensar, essa questão dos contextos, né? Do contexto, a questão dos diferentes contextos, dos fatores ambientais, dos fatores contextuais e tal. De certa forma, essa abordagem ou teoria, não sei qual é a palavra certa para chamar, mas essa abordagem, vou chamar assim, vai do modelo biopsicossocial, meio que com esse psicossocial dentro do modelo, eu acho que ele tenta trazer um pouco dessa coisa comportamental, né? E acho que isso é positivo, isso é legal. Então, talvez uma maneira que, não tinha pensado nisso, mas talvez uma maneira que a área tenha achado de abordar esses aspectos sem necessariamente ficar entrando muito em psicologia, né, talvez seja ter trazido essa abordagem do biopsicossocial, sei lá. É, faz sentido. Tá lá dentro, né? Ó, eu fui caçar aqui, né? Eu tive ela online, mas ela não era optativa. Então, foi uma matéria que eu tive ali no primeiro semestre de 2017, penúltimo ano. Fui caçar aqui. Mas foi online, então é aquela matéria que você não tá muito preocupado, né? Você acaba dando enfoque nas que são presenciais e tudo mais, né? E aí você acaba nem aprendendo bem a importância. Eu não sei como tá hoje já o currículo, eu formei tem menos tempo, que acho que vocês, mas parece que bastante coisa já mudou de novo, né? Tá chamando a gente de velho. Eu e Mas você vamos lá, temos a vamos, mesma vamos, idade, Luiz, tá Mas tudo vamos, bem. mas ô Luiz, vamos vamos trollar ela. avançar. Ela falou aqui, resumindo, vamos trollar ela. Mas resumindo, ela falou que a disciplina era obrigatória, mas ela fez como se fosse optativa. Foi assim que eu entendi. É. Tô brincando, Talvez tenha sido. tô brincando, gente. Brincadeira. A Pamela é ótima. Inclusive, ela é a chefe do grupo aqui. Vai 30% redução salarial. Vamos lá, vamos avançar. E aí, assim, tem uma, no começo do capítulo, trazendo um pouquinho mais essa questão comportamental, e aí, aqui no capítulo eles não fazem uma afirmação tão forte, assim, batendo nisso, mas eu já vi pessoas de outras áreas fazendo afirmações um pouco mais fortes em relação a isso, né? Por exemplo, fala assim, ó, nenhuma dieta funciona, ou nenhum programa de exercício para ganho de massa muscular funciona, né? Por mais que você tenha a evidência de um ensaio clínico. E aí a gente entra muito Eles falam isso, né? Lógico, de uma maneira às vezes um pouco agressiva, mas entrando naquela questão de diferenciar eficácia de efetividade. Porque por mais que você proponha a intervenção e que de fato exista um efeito da intervenção, o efeito só vai ser observado se a pessoa fizer aquilo, né? Então, quando você joga na população, muitas vezes aquele efeito que você viu num ambiente controlado, né, com tudo bonitinho ali, condição constante, você não observa, né? E essa é a diferenciação que a gente tem que ter na cabeça. E muitas vezes, quando a gente fala de efetividade, essa questão comportamental começa a falar um pouco mais alto, né? Ela tem um peso um pouco maior ali. Beleza, é isso. O pessoal fala eu coloquei até que o pessoal fala do mundo real, né? Mas o Ebert fala assim pra mim aqui: que mundo real? Não tem que usar o mundo real. Existe um mundo que não é real? Fala, não, então tá bom. Então não vou trocar o termo. Beleza. E aí, se a gente jogar no contexto do esporte, né, a gente tem o que a gente chama de medidas preventivas, né? Essas medidas preventivas, elas só vão funcionar se de fato os atletas adotarem, se os treinadores propuserem dentro da sessão de treinamento ali e derem um tempo, né, dedicarem um tempo para que os exercícios sejam feitos, ou eles incentivarem os atletas a reportar uma lesão, usar um equipamento de proteção, por aí vai, né? Então, se a gente está pensando em gerar um impacto no mundo real, a gente não pode considerar apenas os fatores ali biomecânicos e por aí vai, né? Que a gente estava falando anteriormente, que são que a gente traz de base da formação. Mas também fatores um pouco mais, vamos dizer assim, uma visão mais holística, né? Sair um pouco daquela caixinha que a gente está acostumado e migrar para outras caixas aí, né? Considerar comportamento, a questão ambiental, né?
ter essa visão que eles chamam de socioecológica, né? Um modelo ecológico e por aí vai, enfim. Quando eles falam disso, é isso que eles estão se referindo. E aí eles começam a falar da ferramenta, porque a ferramenta, né, que é o Intervention Mapping que eles propõem aqui, de fato tenta abraçar toda essa complexidade ou todos esses fatores quando a gente está pensando em desenvolver uma intervenção, uma solução, né, para um problema de saúde que a gente identificou. E originalmente essa ferramenta ela vem, né, da área de saúde pública para desenvolver programas de promoção de saúde, né? Mas os autores falam, né, e faz total sentido que a gente pode usar isso no âmbito da prevenção de lesões no esporte. Algum comentário aí? Podemos avançar. Tá tranquilo. Beleza. Eu tenho um pequeno comentário rápido, Luiz, que é o seguinte, esse negócio da... É interessante esse negócio do mundo real, né? Fala assim, mas tem algum mundo que não é real? De fato. Mas eu entendo o termo, cara. Eu entendo o termo porque, por exemplo, quando a gente monta um modelo experimental... Vocês estão me ouvindo? Falando nisso, eu troquei aqui. Quando a gente monta um modelo experimental para testar a eficácia, por exemplo, normalmente a gente tenta montar um contexto próximo do que seria o ideal para elicitar o efeito da intervenção, né? Então, muitas vezes, esse contexto, ele de fato não é um contexto observado no mundo real, entende? Ele é um contexto artificial que o estudo monta para ter um ambiente experimental ideal, né, para ver se o efeito da intervenção ali acontece, para que depois a gente leve para um contexto que aí sim existe, é um contexto que o pessoal fala do mundo real, né? Então, assim, é lógico que eu entendo o que ele coloca, mas para quem usa o termo, eu também não demonizo muito não, cara, eu consigo entender, assim. Eu acho um bom termo. Eu só comentei porque eu achei engraçado, porque ele tem meio que um negócio que fala, não tem um mundo que não é real, mas faz muito sentido. Se você entende o porquê que o pessoal usa, faz muito sentido você falar, né? Sim. Falar, tá bom, em condições habituais, então. Em vez de condições ideais, condições habituais. Tá tudo certo. Beleza. E aí, esse modelo ele tem algumas características, né? Ele nada mais é do que, é meio que um guia ali das etapas que você pode seguir para sair do problema até encontrar uma solução para o problema e avaliar aquela solução, né? E aí ele tem alguns pontos-chave dele que vale a pena a gente salientar aqui, né? Que é um modelo que ele sempre vai ter como pano de fundo ali, né? Teoria e evidência, considerando essa abordagem socioecológica, né? Um pouco mais holística. Você considerar o usuário final, né? Ao longo do processo. E por mais que a gente coloque as etapas, é sempre um processo iterativo, né? Você não precisa seguir de uma etapa para outra sem poder voltar para trás. Então, o tempo todo você pode estar revisitando os resultados que você obteve na etapa anterior. De repente, você precisa de uma informação a mais, coletar essa informação, ou fazer um ajuste na solução que você está propondo, ou como você vai avaliar, e por aí vai, né? E aí, então, a gente pode começar a operacionalizar esse processo. Então, quando eu tenho um problema de saúde, nesse caso que a gente está falando de lesões no esporte, dentro de um determinado contexto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender esse contexto, né? Então, eles chamam de avaliação das necessidades aqui. Então, você não pode assumir que o problema existe e você achar qual que é a causa do problema, ou quais são os fatores relevantes do problema, né? Você tem que tentar identificar isso. E aí, o primeiro passo do modelo é justamente fazer isso, e aí a gente pode usar tanto, eles falam, né, coleta de dados primários ou utilização de dados secundários. Quando a gente fala de coletar dado primário, você pode usar diferentes abordagens. Você pode usar, sei lá, aplicar um questionário, fazer entrevista, observação em campo, né, observar o contexto lá para ver como as coisas funcionam, como que é a rotina de treino, o que tem de estrutura, o que não tem, né, conversar com o pessoal que está lá naquele contexto. E você pode também utilizar fontes de dados secundários. Então, se você está dentro de um clube, olhar lá o histórico de dados que foram coletados, fazer um levantamento de lesões, ou utilizar dados de uma entidade esportiva, enfim, ir para a literatura e olhar quais são as principais lesões naquele esporte. Mas a ideia é que a gente fuja, né, do que é trazido no modelo da sequência de prevenção lá, de você olhar só a questão epidemiológica e de gravidade das lesões, mas considerar também
o contexto onde essas lesões ocorrem, né? Que talvez os determinantes do comportamento, que é o que você vai querer mudar depois, vão ser coisas que vão ser influenciadas por esse contexto. Posso fazer só Feito, uma observação? É, claro, você colocou esse ponto aí, né, de talvez usar a base de dados que já tem nos clubes, né, e o sistema deles, mas aí fica um ponto que, por exemplo, surgiram duas propostas aí, né, duas oportunidades para a gente fazer pesquisa em dois locais assim grandes. Um é em ginástica, que o Foucault trouxe para mim a proposta, tal. Ele disse que já conversou com o Luiz Espanhol, mas o Luiz Espanhol costuma esquecer às vezes de umas coisas aí, depois tem que reforçar até pedido do Foucault. E a Má também veio falar lá de onde ela trabalha, né, da companhia. Aí eu falei, tá, mas o que existe de sistema? Existe algum sistema para a gente entender o que está acontecendo? Não, né? Isso é uma coisa que aqui no grupo a gente sempre fala, né? De tentar sistematizar até de maneira simples alguns processos, né? Implementar eles para que depois a gente consiga, com isso, ter uma forma consistente para ir implementando novas coisas, revisando essas coisas, né? E acho que foi até o que a Roberta fez também, né? No doutorado dela, que foi implementar um sistema de monitoramento. Não só de lesão, mas de outros fatores, como sono, estresse, ansiedade e tudo mais. Então, aí, de novo, só chamando a atenção para isso, que a gente precisa desses sistemas implementados para que a gente possa seguir para outros pontos, né? com certeza. E isso te dá um dado mais acurado, representativo do que está acontecendo na sua população, né? Ao invés, de repente, de você usar um dado indireto só. Claro que o dado indireto te ajuda, mas se você tiver uma coisa mais próxima, melhor ainda. Vai lá, Luiz. Não, é legal que você lembrou disso, Pamela. E para falar a verdade, assim, eu não lembro exatamente quando foi, quem perguntou, enfim, mas foi, eu acho que foi na última apresentação que a Roberta fez do projeto dela. Que levantaram uma questão que foi a seguinte: às vezes a própria implementação do sistema, às vezes é uma intervenção, cara. Eu fiquei pensando nisso e falei, pô, é verdade. Porque você implementa o sistema, por ter que mudar o comportamento das pessoas a aderirem a responder o sistema, seja quem for, porque às vezes não é o próprio usuário final que vai usar o sistema, né? De qualquer maneira, alguém, tem um sistema lá, foi feito para alguém usar, né? E aí, e aí essa pessoa vai ter que mudar o comportamento dela de fato para conseguir usar. E isso, quer dizer, já mudou, né? Já mudou o comportamento, já mudou, já está usando e tal. Então até a implementação do sistema tem um certo impacto. E eu acho que foi um pouco do que a gente viu no projeto dela. Porque a ideia inicial, bom, falando assim resumidamente, né? A Roberta queria fazer o trial da vida lá. Só que a gente não tinha um contexto controlado, assim, né? A gente falou, pô, fazer um trial lá vai ser complicado, então falou, vamos começar por um sistema, né? Vamos implementar o sistema, depois a gente vê. Aí implementamos o sistema, aí a coisa foi acontecendo, o estudo ficou super bacana, não foi um trial no final das contas, foi um estudo natural, que eu achei até melhor. Mas de qualquer maneira, aí no final, eu lembro até ela falou assim, putz, é verdade, se a gente tivesse tentado fazer alguma coisa lá atrás, ia dar ruim, não ia dar certo. Mas a implementação do sistema já trouxe mudanças comportamentais do ambiente que na hora que pensamos em fazer alguma coisa experimental, na verdade nós nem pensamos, foi pedido, né? Falou assim, pô, mas já estão fazendo, então vamos fazer. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, já mudou a- toda a prontidão organizacional ali da onde ela estava. Então eu concordo, assim, só essa atitude de sistematizar, monitorar. E quando a gente fala de sistema, que a Pamela falou isso, mas para reforçar, não há necessidade de ser um sistema. Você está me ouvindo? Eu acho que acabou batendo. Não há necessidade de ser um sistema super chique, né? Tal. Pode ser um sistema simples. Mas a questão é sistematizar, né? Ter um sistema para poder ter um dado ali mais direto, robusto e comparável com outros pontos do tempo, né? Para ser menos influenciado por questões de dado observado em dado momento. E só isso já abre um monte de possibilidade. E uma outra coisa que eu vejo é que eu não sei se isso é uma coisa do Brasil. Na verdade, eu pensei nisso agora, eu precisaria refletir um pouco sobre isso, mas eu não sei se isso é uma coisa do Brasil, mas o que eu enxergo muito aqui é que as pessoas têm muito medo de iniciar esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, em vez de vou fazer assim, ó,
Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma teoria, tal, vamos implementar. E aí, conforme a coisa for andando, a gente vai revisando, vai melhorando, etc, né? Parece que não tem muito essa cultura. O cara quer o sisteminha pronto, perfeito, aí quer colocar lá e ele vai andar assim pro resto da vida, o cara nunca mais vai revisar e tá tudo bem. Poxa, não é bem assim, né? As coisas elas precisam de reavaliações, de adaptações, etc, né? Então, por que não começar com o que dá, com o que pode, reavalia, pô, isso aqui é bom, isso aqui não é. Melhora o que não é, mantém o que é bom e por aí vai fazendo isso para sempre, né? E aí a coisa vai evoluindo, a coisa vai se desenvolvendo. Mas eu vejo um pouco de medo disso, sabe? Às vezes as pessoas me procuram para ajudar a implementar sistema, eu não faço nada. A única coisa que eu faço é meio que dar a orelha e falar, ah, faz isso. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para então faz aquilo. Aí o cara faz. Aí eu falo assim, porra, mas entendeu? O cara me procurou para falar pro cara fazer um negócio que ele mesmo trouxe a solução, né? Entendo que tem um passo da orientação e tudo mais, que é isso mesmo. Na verdade, a gente só orienta, não faz pela pessoa. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes tem um pouco de medo, um pouco de receio, né? De desenvolver, de iniciar esse tipo de processo. Vai É, lá, Ana. pegando esse gancho, né? Um pouco de medo e acho que também um pouco até de preconceito. E aí que eu acho legal da história, né, da gente aproximar a pesquisa da clínica, no sentido de muitas vezes a gente acha que sistematizar uma avaliação ou, né, padronizar ali um controle de lesão e tal, vai perder, primeiro, né, a questão do tempo, né? Tempo ali quando você está na clínica ou no clube e tal, e até perder um pouco a espontaneidade ali, pensando mais no um para um, tá? Não tanto clube e tal, né? Mas, na verdade, a longo prazo, assim, isso vai fazer muita falta, assim. Hoje em dia eu fico direto pirando nisso, assim, né? Tantos anos sem padronizar, sem ter um sistema, tipo, eu não sei o que aconteceu de fato com os meus pacientes, né? Porque a gente fica achando que isso só precisa acontecer na pesquisa, assim, e o quanto faz falta. E a história da Má, né, foi justamente isso, porque fica sempre deixando para, tipo, ah, não, precisa também ter um modelo perfeito, um sistema já rodando perfeito para começar, e nisso já foi aí 2 anos, né, desde que a gente começou a falar desse assunto, que a gente foi deixando passar. E daí dessa vez ela falou, não, vamos, não é possível que eu tô com isso aqui na mão e não tô fazendo nada, vamos começar a coletar, assim, o básico, né? A gente nem sabe o comportamento, tipo, o que acontece lá dentro, assim, então... Essa foi a história, e eu acho que um pouco é disso, assim, né? De da gente achar que é uma coisa muito distante. Quem está só na prática clínica acha que isso é uma coisa exclusiva da pesquisa, sabe? Boa. Precisa só do empurrãozinho. O Luiz falou, dá um empurrãozinho ali, já destrava e vai embora. Beleza. Bom, aí movendo para uma vez que a gente fez todo esse diagnóstico, né, fez toda essa avaliação, depois disso a ideia é a gente fazer o que eles chamam ali de você traçar ou preparar ali os objetivos da matriz de mudança, né? Nada mais é do que você determinar ali quem vai ter que fazer o quê, né, de forma diferente. Então, qual que é o comportamento que você espera que a pessoa faça, né? E aí tem o objetivo de mudança, que é o principal, o que que você quer atingir, né? E cada pessoa talvez vai ter que, cada agente, né? Dependendo do nível de processo, de comportamento que você quer atingir, vai ter um alvo diferente ali em termos de comportamento, e a pessoa vai ter que fazer várias ações ali para poder atingir aquele objetivo final, né? Que eles chamam aqui de o objetivo de performance, numa tradução seria talvez, né? Cada passo que a pessoa vai ter que atingir ou cumprir para chegar naquela mudança final que você almeja. Então é mais você estruturar ali onde você quer chegar, né? Talvez esse seja o principal objetivo dessa fase. Não tem muito mais o que falar disso, não. Tem algum comentário aí sobre isso? Não? Beleza. Aí sim, vai depender da complexidade, né? Do nível que você tem ali, que você almeja gerar mudança de comportamento, se tem muita gente envolvida, se não tem. Isso vai ficando cada vez mais complexo e sua matriz vai ficando maior também, né? E aí, uma vez que você determinou a matriz,
aí você chega no ponto de você começar a pensar no que você vai fazer em termos de intervenção, né? Aí o terceiro passo seria você desenvolver ali uma intervenção, né? Que eles falam baseada em teoria, né? Você ter um suporte teórico por trás daquela intervenção que você está pensando e as estratégias práticas que você vai utilizar, né? Que são alinhadas com essa teoria. Então, por exemplo, no capítulo, ele dá o exemplo do que seria o ASI Model, né? Que você vai pensar ali na atitude, na influência do contexto social e na autoeficácia ali para o comportamento. Então, você tendo isso como base, usando esse modelo teórico como uma forma de atingir a mudança de comportamento, você consegue traçar ali quais seriam as variáveis críticas e como você poderia endereçar essas variáveis, né? Com estratégias práticas que ele chama aqui, né? Então, por exemplo, se eu quero mudar a atitude, talvez eu tenha que aumentar ali o conhecimento ou o awareness da população sobre o problema em si. Então, mostrar ali que a lesão é grave, que as consequências são graves, né? Para aquilo se tornar um pouco mais saliente e mudar a atitude de repente. E se você precisa mudar a autoeficácia, de repente você dá um treinamento para a pessoa saber o que ela tem que fazer, em qual situação ela tem que fazer, né? Dar uma instrução prática para ela. Então, isso seriam as atividades práticas que você poderia criar, pensando em mudar os determinantes que você tem dentro do seu modelo teórico, né? Então, você cria seria meio que o esqueleto ali do que você quer fazer, mas você não desenvolveu nada na prática ainda, né? E aí no próximo passo, aí sim você vai começar a desenvolver os materiais e os componentes desse seu programa, né? Então, se eu quero aumentar esse awareness da população, eu posso, sei lá, fazer uma campanha, um vídeo explicando as coisas, colocar avisos no ambiente esportivo para os atletas começarem a ter mais informação, enfim. Depois eu posso propor um workshop para aumentar a eficácia de treinadores, para entregar a intervenção, um programa de treinamento, de repente, né? Então, ideias aí de como você poderia desenvolver os materiais para entregar aquelas ações que você propôs. Beleza? E aí, os últimos dois passos, você vai pensar mais na implementação de fato e em como avaliar essa implementação, né? Então, o quinto passo seria meio que uma repetição dessa matriz de mudança, mas pensando não tanto no comportamento individual, assim, na meta, mas sim em implementação, né? Então, ele fala aqui da adoção, implementação e sustentação daquele comportamento. Então, quais as estratégias que você vai criar pensando nisso, né? E depois você avaliar de fato todo esse processo, né? E aí, idealmente, essa avaliação, os autores trazem que a gente teria que fazer dentro de um estudo de efetividade, né? Onde você vai ter ali a comparação dos grupos. E aí, uma coisa interessante aqui são os desfechos, né? Porque como você está interessado no comportamento também, os seus desfechos não podem ser única e exclusivamente relacionados à lesão em si, mas eles têm que ser desfechos que falem alguma coisa sobre a mudança do comportamento. E aí, geralmente, você tem os desfechos comportamentais também, né? E ele dá o exemplo aqui dos determinantes comportamentais que foram avaliados em um dos ensaios clínicos que eles conduziram. Aí, o que que ele coloca? Que os desfechos comportamentais, muitas vezes, são desfechos a curto prazo, né? Que as mudanças que a gente vê primeiro, elas ocorrem no comportamento, né? E as mudanças mais a médio, a longo termo, vão ocorrer no desfecho de lesão. E aí, se você mediu esses dois desfechos, você consegue também fazer ali depois uma coisa que a gente viu no livro The Book of Why, que a gente tem falado repetitivamente, da análise de mediação, né? Você pode ver se o efeito sobre a lesão foi mediado pelo comportamento ou pela mudança de comportamento, que foi tema de um dos artigos que a gente conversou também, não na última, na reunião anterior, né? Que foi o artigo do Luiz, lá com os dados dos corredores. Então, de fato, eu acho que é isso. No meu resuminho aqui é isso, né? Então, assim, a gente fecha o último step aqui do Intervention Mapping, né? E aí no capítulo é legal porque ele vai trazendo um exemplo baseado em um estudo do que eles fizeram em cada etapa do Intervention Mapping, né? Então, eles usaram o Intervention Mapping e a gente pode conferir lá o que foi feito em cada etapa como maneira de ilustrar os conceitos. Beleza?
Luiz, acho que é legal comentar também, na verdade ontem, acho que foi ontem, eu dei uma aula no evento sobre ciência da implementação que eu abordei inclusive a questão do Intervention Mapping, né? A aula tá gravada no YouTube lá. É, qualquer coisa é só procurar lá ciência da implementação, Luiz Espanhol, alguma coisa assim, deve, não sei, nem procurei se aparece, mas deve aparecer alguma coisa nesse sentido lá. É, e assim, lá eu acabei até apresentando, e é legal dizer, que o nosso grupo tem um estudo que descreve o Intervention Mapping ponta a ponta, que foi a gente usou o Intervention Mapping para construir uma intervenção, que é a intervenção do Running 3, que a gente está agora terminando de avaliar, tudo mais, os dados já foram coletados, agora a gente está terminando de avaliar para começar a publicação dos artigos de fato. Mas esse artigo, que é um artigo de fato, né, ele foi publicado com o processo, né, ele não é o protocolo do trial, o protocolo do trial a gente publicou também, mas é outra coisa, mas esse ele mostra de fato como que a gente desenvolveu cada passo do Intervention Map, né? Então para quem quiser ter um exemplo e tal. Agora, é legal ter o exemplo, mas eu acho legal ter na cabeça também que cada processo é um processo. Então assim, na verdade, Intervention Map, tá, cara, a coisa é um pouco mais fácil do que às vezes as pessoas pintam, assim. Na verdade, são 6 passos meio lógicos, né? Então, um descreve o contexto, entende o problema. O outro monta os objetivos. Tá, tudo bem. Tem especificidade de objetivo, tal. Lógico que o guia ajuda nisso, mas assim, de maneira geral, né? Escreveu o contexto, setou os objetivos, é, construiu a teoria do programa, né? Quem vai fazer o quê e tal. Melhor usar isso com teoria do comportamento, depois vai lá, produz de fato o programa, depois que produziu de fato, monta uma estratégia de implementação e depois avalia essa estratégia. Quer dizer, se for parar para pensar, é uma sequencinha bem lógica, que é lógico, né? É legal mostrar a lógica com papers e tudo mais. Agora, o primeiro passo dela já é meio que a leitura de um contexto e setar os problemas. E o problema dos contextos normalmente são diferentes. Às vezes o nosso problema geral por exemplo, lesão, né? É parecido, mas lesão é diferente no futebol do que é no basquete. E pensando mesmo em lesão do basquete, é diferente se eu estou falando de atleta de elite, de atleta, sei lá, iniciante. E mesmo que eu estou falando de atleta de elite, se eu estou falando de um país para outro, pode mudar. Então, assim, como ele é dependente de contexto, na verdade, o que eu acho que a gente tem que pensar é que é meio que criar a cultura de aprender com um processo e aprender com um contexto. Então, não necessariamente uma pessoa que vai querer aplicar o Intervention Mapping para desenvolver um programa de prevenção de lesões na corrida vai seguir exatamente os passos que a gente publicou nesse paper que eu estou falando, entende? Então é legal que ele mostra um exemplo, ele mostra ideias. Mas assim como a prática baseada em evidência para isso não é diferente. Quer dizer, você tem que, tudo bem, você lê, vê o exemplo, legal, mas na hora de aplicar você tem que adaptar aquilo para o teu contexto. Também não adianta só pegar uma receitinha de bolo e sair fazendo, porque se fizer isso e não tiver adaptado para o contexto, aumenta a probabilidade de não sucesso dessa iniciativa, né? Enfim, mas é isso. Boa, não, e acho que foi legal você fazer essa simplificação das etapas, porque até quando você lê, quando eu lembro quando eu entrei no mestrado, que eu comecei a ler as coisas do Intervention Mapping, você não tem muita familiaridade, você começa a ler etapa e matriz de mudança, um monte de termo, fala, putz, eu não estou entendendo nada desse negócio, né? E na verdade, quando você pensa em processo, que você tem que ter processo e seguir a ordem lógica, pô, lógico que o paper é importante, o Intervention Mapping é super importante, mas independentemente se é o Intervention Mapping ou se é outro framework que você está usando, você tem que ter na cabeça os processos que têm que ser seguidos, né? E isso que você falou disso, não é todo projeto que vai ser igual, até dentro do próprio capítulo é legal, porque eles falam aqui que dentro do projeto que eles estavam conduzindo, né? Baseado no diagnóstico que eles fizeram, eles estavam com uma ideia e com uma informação eles tiveram que meio que mudar isso, né? Então eles voltaram e aí, pô, mudou totalmente assim, o objetivo. Então você vê que é um negócio meio que, não vou dizer, artesanal fica uma coisa meio feia de falar, tipo, artesanal tira a credibilidade do negócio, mas é meio que uma arte assim, né? Você tem que o tempo todo estar revisitando aquilo e isso nunca vai ser igual, né? Um contexto do outro, né? Isso é. E aí para a gente fechar, já que vocês têm, acho que a Pamela também participou, né, do projeto e
tem assim uma experiência com Intervention Mapping, eu nunca usei na prática, mas parece ser, se você for seguir todas as etapas, algo que pode ser um pouco trabalhoso. Vocês que têm experiência com Intervention Mapping, quais seriam os desafios maiores que vocês enfrentaram assim usando eles? Olha, eu acho que a Pamela pode dar a opinião dela também, se for o caso, mas a Pamela ela entrou. A Pamela, assim, me corrija se estiver errado, mas você entrou um pouco depois no processo do Running 3. Lá no Foi. início mesmo? É, né? Então, Eu entrei, o programa já estava meio que estruturado, então ali é, já tinha toda a estrutura, já sabia para onde que olhar, né? Então a parte do desenvolvimento do programa já estava mais estruturada. Eu entrei, a gente já estava criando o protocolo da intervenção que já estava mais andando assim. Então eu entrei no meio quando já estava meio que indo pro trial. eu tava desde o começo, porque foi eu que idealizei o projeto, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Por exemplo, assim, na Holanda eu usei um outro processo, né? Na Holanda, o que eu usei para me guiar é um que chama Knowledge Transfer Scheme, que nos meus estudos e tudo mais, eu acho que ele pega algumas características e se assemelha um pouco com algumas ferramentas de gestão usadas em empresas e tal, sabe? Então, assim, que é parecido com o que você usou também, né, Luiz? O Luiz usou um esqueminha no mestrado dele, que como é que é o nome mesmo, velho? Que eu não lembro. Design Thinking. Design Thinking, exato. E é o que eu propus num dos meus projetos também agora, que vai começar a rodar. Também propus esse modelo. Eu falei, mas por que está falando de um monte e tal? O que acontece? Bom, na minha concepção é o seguinte, é lógico que depende muito do objetivo e do processo em si. Então, para o Running 3, a gente tinha um contexto complexo e eu tinha tempo, né? Tinha ganhado financiamento, queria fazer a coisa com a menor probabilidade de dar errado e seguindo todos os passos assim, sabe, bem pensados. Uma coisa bem didática, teórica que eu queria seguir assim na risca e por isso que a gente propôs o Intervention Mapping. O Intervention Mapping, cara, só ele deve ter demorado um ano, tá? Pra gente passar assim pelas 6 etapas, sem contar talvez uma revisão ou outra que a gente deve ter feito depois desse um ano, para depois propor o estudo controlado aleatorizado do jeito que foi proposto, tá? Mas o que eu tenho na minha cabeça assim, de lembrança é que o processo em si, sem ficar pensando em publicação, senão a gente vai para 2, 3, né? Mas assim, pensando só no Intervention Map, de seguir as etapas, foi um ano. Na Holanda, eu fiz tudo. Fiz o processo, rodei o estudo em 6. Então só aí você já para pensar assim, ó, existe diferença nos métodos quanto à eficiência. Tem alguns que dá para ir mais rápido, que eu acho que está na linha do teu também, Luiz, do Design Thinking, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, parece também ser um modelo mais próximo assim desses modelos organizacionais de tarefas de empresa, né? Essas coisas de sprint, papapá, quem gosta dessa área deve saber do que eu estou falando. E então eles são mais rápidos. Agora veja, não é porque eles são mais rápidos que eles são melhores, porque por vezes o processo é mais rápido porque ele às vezes pula algumas etapas. Que em alguns contextos tudo bem pular, porque talvez seja mais simples, talvez já esteja definido essas etapas que a gente está pulando no processo, mas porque já foram definidas antes. E aí eu sou super a favor de ser eficiente quando tem que ser eficiente. O cuidado que tem que ter é que às vezes essas coisas não estão muito claras. E um processo um pouco mais cuidadoso, um pouco mais conservador, às vezes ele é até mais eficiente, porque em vez de você ficar rodando um modelo mais eficiente 15 vezes, você roda um menos eficiente uma vez, ele se torna mais eficiente porque você consegue abordar o problema mais rápido, né? Então, assim, eu não estou querendo defender o Intervention Mapping, até porque eu já usei outros, e também não estou querendo, assim, nem defender, nem denigrir qualquer outro tipo de modelo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que existem pontos positivos e pontos negativos da escolha de qualquer coisa na nossa vida. E para escolher um modelo de desenvolvimento de intervenção ou de implementação para seguir, não é muito diferente. Então o que se tem que fazer? Mais uma vez, né? Avaliar o contexto, etc. e ponderar as partes positivas e negativas para ver o que vai ser melhor para aquele projeto em si. Né?
Existe a ferramenta perfeita? Não, esquece, não existe. Perfeito, eu acho que a gente já está no nível de maturidade de grupo aqui para entender que perfeição não existe. Mas as ferramentas estão aí. Existem boas ferramentas e dessas boas ferramentas, algumas são as indicadas, são as melhores para certos contextos, né? Então, avaliar o contexto, estudar esses prós e contras de cada ferramenta aplicada, isso eu acho que é acho que é a mensagem assim que ficaria da sua pergunta, né? Boa. Acho que depende muito do que o que você falou, né? O contexto, o tempo que você tem, o que que você quer desenvolver de fato, em que nível você vai ter que desenvolver. Você tem margem para errar, porque, por exemplo, o design thinking ele é muito utilizado para desenvolver produto. Daí que veio o negócio, né? Então, se desenvolveu o protótipo do negócio, tá ruim, você desenvolve outro protótipo, mas agora você precisa de uma intervenção. Aí você começou a testar a intervenção depois de um ano e meio, viu que a intervenção é ruim, e aí, velho? É complicado, né? E vale a pena dizer também que o mercado de saúde, eu costumo dizer, não vou entrar nesse ponto, mas eu costumo dizer que o mercado de saúde e educação ele é diferente dos outros, né? Então, por exemplo, é lógico que é muito chato você desenvolver um produto, ele não dá certo, você tem que começar de novo. Mas normalmente, quando a gente está falando de desenvolvimento de produto, etc., não tem muito risco, porque você não, nessas empresas, você não pega esses produtos e de fato testa no usuário final, um ser humano ou algo do tipo. Agora, no estudo, cara, por exemplo, se você está querendo, né, fazer um estudo de efetividade, etc., que é um estudo clínico, você tem que ter um humano envolvido. E aí, se der errado, torce para pelo menos não ter efeito. Porque, gente, pode dar errado no sentido de inverter e começar a fazer mal. Então, assim, quando a gente pensa em saúde, na área da saúde, a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, sabe? Então, sabe essa coisa assim de tirar um coelho da cartola e falar assim: ah, essa intervenção aqui funciona, vamos tocar o pau nela e sair fazendo, né? Como foi feito historicamente muito na fisioterapia. Eu costumo dizer que isso às vezes é até perigoso, porque pode começar a fazer até mal para as pessoas, né? Então a necessidade de seguir os passos, fazer avaliação e etc., se dá nesse ponto. E dessa avaliação que eu estou falando de uma intervenção que alguém criou. Mas criar a própria intervenção já pode ser uma questão científica, que é a utilização, por exemplo, de intervention mapping, etc., né? Então, todo cuidado é pouco na hora de pensar nesse tipo desse tipo de coisa, né? Será que o processo que eu estou fazendo está de fato protegendo o processo em si, a saúde das pessoas para chegar no final e ter uma alta probabilidade de ter sucesso? Todo estudo tem risco, né? Tem. Mas eu acho que o nosso papel ético como pesquisador é diminuir muito esse risco. E vale a pena dizer, o Running 3, né, o método de avaliação do Running 3, para avaliar ele assim de fato mesmo, por exemplo, ele citar o efeito e tudo mais, a gente podia ter usado um grupo controle assim diferente do que a gente usou. Por que a gente nem pensou em passar no comitê de ética um grupo controle com nada, por exemplo, ou com alguma coisa muito mínima? Exatamente pelo compromisso ético que a gente tem com a área de falar assim, cara, a probabilidade do Running 3 trazer efeito é maior do que de não entregar. Então isso fere o conceito que a gente chama de equipoise, né? Então vamos testar trazendo uma parte, pelo menos, da intervenção com o grupo controle, porque assim a gente assegura que o grupo controle não vai estar participando do estudo, vai estar, pelo menos, vai estar assim, não se prejudicando em estar participando do estudo em questão de prevenção de lesão, né? Então vale a pena pensar que sempre esses processos envolvem um aspecto ético também que às vezes influencia no próprio desenvolvimento da avaliação do programa, ou às vezes até do programa em si. Boa. Pessoal, alguma dúvida, pergunta? A gente bateu certinho uma hora. A gente pode encaminhar para decretar o fim de semana. Nada? Então, finalizamos a reunião hoje. Acho que agora a gente tem a pausa ou tem discussão de artigo semana que vem? Não, agora a gente decretou final de semana e uma pequena férias. Na verdade, férias só das reuniões aqui. A gente vai trabalhar aí para trazer algumas mudanças, pen- pensar como implementar algumas, falando em implementação.
algumas novas ideias, então, para não atropelar, né? A gente vai parar um pouquinho para pensar algumas coisas e a gente avisa lá no Instagram e no grupo, quando a gente volta, tá bom? Provavelmente lá para agosto, comecinho ou meio de agosto. É isso, né, Pan? Pan é chefe, gente. Não, é isso mesmo. A gente vai dar uma pequena pausa, mas aí a gente volta com algumas novidades, algumas ideias que a gente vem querendo implementar, mas precisa de um tempo, pensar, refletir um pouquinho se faz sentido, se vai atingir nossos objetivos como grupo, como Journal Club. Boa. Então fiquem ligados pelo grupo, pelo Instagram. Em breve teremos novidades. Obrigado, pessoal, por hoje e boa Valeu, noite para todo pessoal. mundo. Boa noite. Até mais.